Desde que nascemos, somos histórias por resolver. Imperfeitos, incompletos, diluídos em demasiada chuva. Contos por decantar. O meu nome é Guilherme, fui o argumentista da Corte do Aquário. A ideia do Aquário surgiu devido a 2 artigos que eu li, um dos quais foi sobre 2 tipos de problemas distintos de memória, um sobre uma mulher que se lembrava rigorosamente de tudo desde a infância e outro sobre vários casos de pessoas que se esqueciam de tudo instantaneamente, que não conseguiam reter nenhuma informação. Esse artigo marcou-me bastante e a partir daí comecei a pensar numa curta que se passasse num apartamento com 3 pessoas com problemas distintos de memória. Mais tarde li um artigo sobre comprimidos para esquecer, que também me marcou bastante. O facto de poder tomar um comprimido e esquecer uma coisa traumática e até onde é que isso pode ir e quais são os problemas éticos que isso envolve. E pronto, e juntei uma coisa à outra e surgiu o Aquário. Eu sempre achei que, ainda por cima, numa curta-metragem, que aqui o interessante seria mais levantar questões do que propriamente estar a respondê-las. Ou seja, aqui a questão era mais fazer as pessoas questionar-se realmente o que é que as memórias significam para nós. Sob as pálpebras, estamos sós. Entre o seu fechar e abrir, a única garantia de voltarmos ao mesmo sítio é um delicado fio ao qual chamam narrativa. O José, na altura que eu fiz o casting, não era bem aquilo que eu estava a pensar que era. Eu vi o José, se calhar, um pouco mais, com mais consciência das coisas do que se calhar tinha. Vi o José como uma pessoa ainda mais revoltada, uma pessoa mais explosiva, que conhecesse se calhar mais do seu passado, estás a ver? E que não tivesse propriamente um passado fácil, a nível familiar, a nível social, e que tivesse recordações disso. Onde é que eu estou? Em casa do Aires. Em relação à personagem Sara, o que dizer dela? Em primeiro lugar, eu acho que é muito difícil viver com uma pessoa assim, porque como é que tu convives com alguém que de repente ela analisa tudo o que tu fazes, controla tudo o que tu fazes e registra, que eu acho que esta é a parte mais complicada, que registra tudo aquilo que tu fazes. Então, a da altura ela sabe muito mais sobre a tua vida do que tu próprio. Por isso deve ser bastante irritante e frustrante para quem está ao lado dela. Ele não era um personagem muito vincado do ponto de vista de comportamento psicológico, ou, portanto, tinha que estar ali num meio termo entre outros personagens que eram mais fortes, mais vincadamente, mais dramáticos até do ponto de vista do seu comportamento, é evidente. E eu acho que neste trio dos esquecidos e dos solitários, né, Sara, Aires e José, ela encontrou uma forma de se sentir útil, porque continua a exercer um controle e continua a exercer uma análise, mas acho que de uma forma mais ou menos positiva, porque de certa forma ela protege-os e controla se já tomaram um comprimido, se não tomaram um comprimido, etc, etc, etc. E encontrar aqui uma espécie de uma família. Depois do filme estar feito, é engraçado, porque acho que acabamos por pelo menos dar uma resposta, não é? Não é a resposta, mas acho que no fim, e depois quem tiver a oportunidade de ver também poderá tirar as suas ilações, mas essa é uma das que eu tiro, que podemos realmente, deixamos pelo menos uma resposta no ar do que é que realmente as memórias significarão nessa construção da personalidade. Cena 10, 11 e 12, plano de sequência, take 10. Ação.
sofres um efeito secundário de um medicamento novo. Mas que tipo de medicamento? Um medicamento para esquecer. O plano de sequência foi uma aventura. O problema é que tínhamos 2 locais a filmar e tivemos temos que arranjar 2 microfones extras, se não me engano. Porque tínhamos que ter 2 microfones num sítio e 2 microfones no outro, porque as personagens deslocavam-se. E precisava de um assistente de som para conseguir manipular uma segunda peste, porque senão não conseguia captar o som destas personagens. Mas foi um jogo de movimentos bastante interessante entre o cameraman e eu, e foram nem sei quantos takes de 7 minutos magníficos. Como a equipa era bastante reduzida, acabei por não auxiliar só na produção e na direção de arte, mas também na direção de som. A parte mais desafiante do projeto foi o plano de sequência, principalmente porque estive a auxiliar a Rita Gradim, que foi a diretora de som, e foi de facto bastante difícil captarmos o som nessa altura. Ele foi também um dos meus primeiros planos de sequência a sério, isto é, em que os atores se movem no espaço em todas as direções e é preciso acompanhá-los quer com a câmara, quer com o som. E para isso nós tivemos que usar, o som teve que estar sempre em movimento, assim como a câmara. Ou seja, foi quase como uma dança em que tivemos que ensaiar até sair bem. Nós, se calhar, no meio de todos os takes que fizemos, e é preciso dizer isso mais uma vez pelos atores fantásticos que tínhamos, que nós provavelmente ao 4º ou ao 5º take, se eu não estou em erro, houve um take que ficou a nível de atuação perfeito. Mas depois, claro, há sempre outro pormenor a nível técnico que falha, porque é realmente bastante complicado. Foi um alívio bastante grande quando ao 20º, não sei quanto take, nós conseguimos finalmente ter um que tinha todos os elementos necessários para ficar bem, a nível técnico, a nível de atuação, etc. Para mim e para a Susana, se calhar não tanto para o Mário, mas também para o Mário, que somos mais de teatro, é se calhar o momento em que estamos mais no teatro, dentro do cinema, do que propriamente no resto do filme, não é? Porque o corta, vai de novo, cenas curtas, planos pequenos, é uma coisa mais simples, mas quando temos que andar e fazer ações como se fosse um palco, praticamente, dá-nos mais prazer porque fazemos as coisas de enfiada e fazemos muita coisa seguida e estamos aqui, vamos para lá, voltamos cá, acontece isto, acontece aquilo. Não sei, vivemos muito mais a cena e acho que os planos de sequência são bons nisso porque podem trazer muito mais vida e muito mais ritmo às cenas e a personagem vive muito mais naqueles planos porque realmente dá para viver naqueles planos, porque não é uma coisa de segundos em que a personagem vive e desliga, não é? É um momento em que estamos 5 minutos naquilo, não é? E 5 minutos seguidos já é uma ajuda enorme para que a personagem flua de outra forma. Fazer a direção artística deste projeto foi bastante desafiante e foi bastante interessante, porque eu nunca tinha feito nada do género, nunca me tinha dedicado a 100% à direção artística. E ao decorar o espaço, tinha que ser um espaço bastante moderno, futurista, ou melhor, não poderia ter nenhum objeto específico ou nenhum indicador de um tempo específico. Tinha que ser bastante intemporal. Fazer a banda sonora do Aquário foi um desafio, porque o que eu estava à procura, estava farto de fazer bandas sonoras só com piano. Então decidi procurar o som, qual é o som do esquecimento. Então comecei a pegar, a primeira coisa que eu fiz foi ver a curta toda sem música, que é muito difícil pensar numa coisa a partir do nada, a partir de coisa nenhuma, é mesmo complicado. Então peguei e foi quando a Susana bate no candeeiro e comecei a fazer a música a partir daí. Vi qual era o tom, porque aquilo pareceu-me tão
tão musical e tão esquecimento, aquele som de plim. Eu, bem, pronto, é assim. E comecei a música a partir daí, com sons estranhos. Quanto ao processo de edição, a primeira fase foi o momento em que tive mais liberdade e que desenvolvi o primeiro rough cut. Depois foi só construir uma dinâmica entre mim e o Paulo que levou a que nós tivéssemos uma discussão de ideias e vermos em alguns pontos que se calhar se sofressem alterações só dariam a ganhar ao projeto e portanto acho que correu muito bem a parte da pós-produção de edição de vídeo. Acho que ficou um projeto do qual eu me orgulho, do qual gostei muito de participar e portanto acho que foi um projeto que toda a equipa trabalhou em prol de um único objetivo. Acho que foi provavelmente das melhores experiências que já tive, porque não sei, acho que havia mais uma noção de equipa, estávamos a trabalhar todos para o mesmo e então ajudávamos uns aos outros e acho que o resultado final foi muito bom por causa disso, porque estávamos todos literalmente a ajudar-nos e nota-se. Rodar o aquário foi uma experiência boa, porque estávamos todos no mesmo nível, toda a equipa estava no mesmo nível a finalizar o curso e levámos esta curta-metragem a sério, como se fosse mesmo a nossa primeira produção, não como estudantes, mas sim no mundo profissional, e tentámos fazer tudo com o maior rigor e não nos poupámos esforços desde o primeiro momento até ao final da rodagem, até ao final da semana de rodagem. Foi uma experiência gratificante perceber que após tanto tempo a trabalhar só na universidade, com as mesmas pessoas que trabalharam connosco, conseguimos fazer alguma coisa mais além. Falando da minha experiência no aquário, eu gostei bastante. Foi a primeira vez que tive a experiência com câmara e para mim foi um luxo, a primeira vez desta experiência, estar a deparar-me com uma equipa muito disponível, muito acessível, que nos dava margem de manobra para propor, mas ao mesmo tempo sabia exatamente aquilo que queria, ou seja, não nos deixava às aranhas. Depois também tive o prazer de trabalhar com o Mário Moutinho e com o Fábio e foi uma experiência muito engraçada, porque são gerações diferentes e acho que aprendi muito com eles. Posso fazer-te uma pergunta? Onde vais?